em clareza o pampa infinito e exato me fez. E depois vem na semana... Camarote TV Com tá de volta e com uma notícia aí, olha só. A satírica e famosa história, né, do Gil Vicente, chamada O Alto da Barca do Inferno, que é um clássico da língua portuguesa. Bom, e também faz parte, né, da lista de livros para o vestibular da URGS. E agora pode ser lido no formato de quadrinhos. O lançamento é da editora Peirópolis. E o responsável pela adaptação é o cartunista Laudo Ferreira. Que assim como os outros quadrinhos, né, dessa série, que são clássicos da HQ, manteve os diálogos do texto, né, original, que é de 1517. Bom, para quem não sabe, O Alto da Barca do Inferno acompanha de forma irônica, né, a crença religiosa e também a arrogância da sociedade burguesa da época, lá em Portugal, sugerindo no final que todos vão ser julgados por seus atos, né? Não importa se é muito fiel ou não, todo mundo vai passar lá por julgamento, quero ver quem se salva. A gente continua falando aqui de quadrinhos, então, no Camarote, e eu queria saber do Márcio, assim, a respeito dessa opção dele por lançar os Abutres agora, nova história dele, por enquanto, apenas online. A gente estava falando aqui no intervalo a respeito do fetiche que é ter uma edição em papel, né? E especificamente agora, né, de uns tempos para cá, o pessoal tem lançado essas edições compiladas, né, ou livros mesmo, que já são feitos diretamente nesse formato de livro, encadernado, capa dura, como é o caso dessa versão aqui do American Vampire. Tu ganha e perde algumas coisas com isso, né, Sim. Márcio? Com certeza. Eu tive, na verdade, a gente falou desse lance da revista física. Eu, quando fui fazer a minha primeira obra, que foi a Disque do Vida, eu primei por fazer ela impressa, porque quando tu está começando a tua carreira nos quadrinhos, até o Rafael pode falar melhor sobre isso, todo mundo te pergunta, qual a tua obra, o que tu fez? Eu tive essa opção, eu tinha a Disque do Vida pronta, ela está aí na mão. Mas quando foi para fazer a segunda, eu já tinha essa ideia lá no início, lá em 2009, de lançar ela em formato online, até pela facilidade de expansão, de alcance. Aí a gente está vendo o website. Só que eu demorei muito tempo para achar um navegador que fosse interessante para a leitura da HQ na tela. Eu achei muita coisa na internet, muita ferramenta que me possibilitava, mas nenhuma que desse a visualização que eu queria. Sim. Então eu demorei muito tempo para achar o pessoal, para formar a equipe para fazer. E depois disso eu ainda tive que fazer a versão em espanhol, que até a minha irmã me ajudou, para lançar no mercado de língua espanhola. Ela vive em Barcelona e me ajuda nesse lado, assim. Então, fazer em inglês também. Ó. Fazer em inglês também, mas aí até ficou muita coisa para fazer. Claro. Sabe? Eu não ia conseguir fazer o lançamento como eu queria. Eu tive que adiar um mês por causa desse lance do online. Mas ele ficou certinho, ficou com uma visualização boa, ficou do jeito que eu queria. E eu tô tendo, com uma semana, já um retorno muito maior de visibilidade, de leitura, de acessos do que eu teria, por exemplo, com a revista física. Sem dúvida. Mas para quem gosta do quadrinho, a revista física é indispensável, na realidade. Tu perguntou para mim se o formato online, por enquanto, espero que seja por enquanto, na realidade. Quem sabe lançar as duas juntas, não sei. Que legal. As duas uma terceira que eu já estou planejando e já estou trabalhando em cima. E como tu disseste, a gente está vendo aí, a gente está navegando, né, na história e é super bacana também, super online. Bacana. Tu encontraste uma boa solução mesmo de navegabilidade, então fica legal e realmente divulga teu trabalho muito mais do que apenas a revista física. Não tem aquele formato da pessoa ter a revista e dizer, eu tenho a revista, tá aqui ela. Mas também te facilita muito mais. Por exemplo, tu tá no teu trabalho, acessa, gosta, toca para um amigo teu, ele guarda, lê depois. Não existe revista física, mas na verdade ela se prolifera muito mais, assim. Sim. Rafael, a gente estava falando aqui, lembrando que no Camarote, há poucos dias atrás, recebemos o Joe Prado, né? E ele relata, ele já tem cerca de 20 anos nesse trabalho com quadrinhos, principalmente, como eu disse, fazendo essa ligação, esse contato com o mercado e com artistas, editores lá nos Estados Unidos. E ele disse que uma coisa que eu perguntei, tem um monte de brasileiro lá, né? Tem o próprio Rafael, os irmãos gêmeos lá, o Fábio e o Gabriel, né, que também ganharam o prêmio Eisner, né? Outro gaúcho, o Grampá, bom, tem um monte de gente. E eu perguntei, o que chama atenção nos gringos, por que eles curtem, né, tanto, né, os brasileiros? E ele diz que entre vários, além do talento, óbvio, né, dos artistas daqui, estão duas coisas assim, que é cumprir prazos, que diz que os brasileiros, e que eles prestam muita atenção nisso, valorizam muito isso, e que os brasileiros se adaptam a isso, e também versatilidade, que o brasileiro seria um artista que
meio que pau para toda a obra, que não chia se os caras dizem, ó, precisamos disso, vai lá e faz. É por aí? Eu acho que o João, ele tem a tendência, assim, ele trabalha para um tipo de público e ele agencia artistas que visam um tipo de público um pouco diferente do trabalho que eu faço, que os Gêmeos fazem, ou que talvez o Grampar faça, entende? Mas certamente para esse público que ele atende, ele tem toda a razão, eu acho. O pessoal que trabalha mais com super-heróis, que realmente precisa de uma produção muito grande, e é um trabalho que é impressionante, assim, o quão profissional são esses artistas, entende? No momento que o editor realmente pede um determinado estilo que vai funcionar melhor com o público que aquele super-herói atende, ou que, não sei, às vezes tem prazos malucos que os caras conseguem cumprir. Eu trabalhei algum tempo com super-herói e a verdade é que eu não consigo, assim, trabalhar com todo esse pique que esses caras têm. Eu acho bem admirável. Mas eu acredito que para trabalhar para os Estados Unidos, assim, eu acho que talvez o que atraia os... Eu não sei, eu acho que os editores, eles se impressionam com uma originalidade, na verdade. Então, mesmo que um artista como o Ivan Reis, por exemplo, que é um artista que trabalha com o João, ele tem um desenho bem clássico e que fecha muito com esse trabalho de super-heróis. Ele é um cara que tem uma identidade muito marcante e todo mundo lá conhece e reconhece o trabalho dele. Da mesma maneira que os Gêmeos ou que o Grampar, e que eu espero que eu também tenha, saca? Então eu acho que é isso que talvez pese mais do que talvez um prazo ou uma versatilidade. Tu lembraste aqui, Rafael, que teve um tempo aí no começo, trabalhaste com uma editora egípcia e trabalhando, fazendo super-herói árabe, o que era algo para nós assim absolutamente singular, né? Meio para nós exótico até. Como é que era esse trabalho? Cara, foi uma experiência interessante mesmo. Ela seguia bem o padrão do mercado norte-americano. Eu recebia roteiros em inglês, tratava com o pessoal era egípcio e tal, mas eu não vi grande diferença, assim. O que rolou uma polêmica na época, assim, que realmente tinha algumas questões religiosas, às vezes na história, terrorismo, por exemplo, uma coisa que sempre era abordado de uma maneira bizarra até. E as histórias, elas eram muito simples, porque ela era uma editora profissional, mas ela era muito nova, então os escritores, eles eram quase amadores às vezes, sabe? As histórias eram muito simples, então... Mas foi, sei lá, eu acho que curioso e interessante e válido. Sem dúvida, uma experiência muito bacana, válida. Rafa, tu estás trabalhando em algum outro projeto chegando por aí? Tô sim, eu tô fazendo com o portal IG um quadrinho online que eu estou escrevendo também, além de desenhar e colorir, se chama Tune 8, que faz parte do portal. O IG, ele tá com uma proposta muito bacana, que até foi idealizada pelo Grampar e pelo Rafael Coutinho, que é um quadrinista de São Paulo, e eles enfim, criaram em parceria com o IG, criaram essa linha editorial de quadrinhos nacionais que tem lá. Sim. Então, são, acho que 5 ou 6 quadrinistas, cada um com sua HQ autoral, e é publicada online por esse portal. Está tendo uma boa divulgação, está tendo uma boa visibilidade, está sendo bem legal, assim. Todas as histórias já estão no ar? A minha tá. De todos os artistas, tem de um outro gaúcho aqui, vários gaúchos, na verdade, o Rafael Sica, o Eduardo Medeiros, aí lá de São Paulo tem o Rafael Salimena. Aliás, Rafael é o que mais dá, né, cara, em HQ no Brasil, né? Nesse meio caminho andado. Só o Eduardo Rafael. Não é Rafael. Que coisa. Dá o endereço dessa... Deixa eu lembrar. jovem.ig.com.br. Tá, legal. Aí lá eu acho mais fácil de encontrar. Todos os Rafaéis lá. Márcio, tu já lançaste, já está no ar. Tá no ar, desde quarta-feira passada. Qual é o endereço? marcioramp.com, que é meu site pessoal, /abutres. Só Abutres, sem Abutres no fim do mundo. Abutres. Tá bom. Se botar Márcio Ramp e Abutres no Google, também acha. Já é. Tá lá online direto. Beleza. Então, parabéns para ambos, né? Pelo trabalho muito bacana de vocês. E aguardamos que tu também
publique. Com certeza. No meio físico gibi aqui. Se Deus quiser, as duas juntas. As duas ao mesmo tempo. E uma terceira. É.